Bom dia, irmãos. Bom dia, gente. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém? Como é que você está? Você está bem? Está todo mundo bem? Estou vendo aqui que tem amigos de longe, estão aqui de volta, retornaram, motivo de muita alegria também. Mas não só isso alegra o meu coração. Essa semana, ou nos últimos dias, eu tive o meu coração tomado de alegria, por uma situação bem inusitada. Eu estava descendo, peguei o elevador, estava com o meu filho mais novo no bebê conforto, estava com o meu mais velho no colo, que já está pesadinho, e fui descendo. E o elevador parou num determinado andar, entrou um homem, e ele disse assim para mim: pastor, tudo bem? Eu de cabeça baixa levantei e falei: ô meu irmão, tudo bem? E logo de imediato, em seguida, ele falou assim: pastor, o que é que eu faço para aceitar Jesus? Imagina, meus irmãos, a alegria do meu coração. Meu coração ficou transbordando de alegria e eu estava quase me beliscando para saber se era de verdade, né? E eu sei que eu perguntei para ele: você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? É isso mesmo que você quer? Ele falou: é sim, pastor, é o que eu quero. E quando o elevador quando chegou na garagem, nós descemos, eu com os meus meninos coloquei as mãos sobre ele e orei, consagrando a vida dele ao Senhor. Deus é luz. Nessa manhã nós vamos adorar o Deus que é luz, o Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu convido você a refletir comigo sobre Jesus, a luz do mundo. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 8. Faremos a leitura a partir do verso de número 12. Um silêncio. Quem achou diz amém. Tem muita gente que não achou. Ouço o folhear das Bíblias. Em consideração a você, meu irmão, vou esperar só mais um pouquinho. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vocês irem, ou vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde vou, não podeis vir. E dizia-lhes Jesus: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu queria que a igreja, por favor,
Lê-se bem forte, a partir do negrito até embaixo. Por quê? Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Que Deus nos abençoe, que tenha misericórdia de nós e por graça ministre a sua verdade aos nossos corações. Feche os seus olhos, baixe a sua fronte, consagre esse tempo a Deus em nome de Jesus. Deus bendito, adorado seja o teu santo nome, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo na tua presença. Nós nos humilhamos diante do Senhor e do Senhor, Pai, dos altos céus. Clamamos, Deus, por iluminação, clamamos por direção, Pai. Guia-nos, Senhor Deus, nessa manhã a tua verdade, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No primeiro verso do nosso texto base, nós vemos Jesus declarar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não ficará no escuro, não ficará tateando no escuro, mas terá a luz da vida. E refletindo sobre o que significa andar em trevas, eu me lembrei da obra de José Saramago, chamada Ensaio sobre a Cegueira. Quem conhece essa obra? Ensaio sobre a cegueira, onde uma desconhecida epidemia torna as pessoas cegas de forma muito repentina. Elas sendo atingidas pelo mal branco, assim como ele diz. E ouvindo Saramago numa entrevista, ele explicou como surgiu a ideia do ensaio sobre a cegueira. Ele contou que estava no restaurante em Lisboa, sozinho, e de repente ele pensou: e se nós fôssemos todos cegos? E de repente, no segundo seguinte, ele mesmo respondeu a sua própria pergunta: mas nós estamos realmente todos cegos? E ele explicou: cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos de tudo aquilo que nos faz um ser funcional no sentido da relação humana, mas ao contrário, nos tornamos agressivos, egoístas, violentos, e isso é o que somos. E Saramago ele continua dizendo o seguinte: nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos de fato a viver na caverna de Platão, porque as próprias imagens que nos mostram é a realidade, de tal maneira que substituem a verdadeira realidade. Nós estamos num mundo chamado de audiovisual, repetindo a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são realidade. Saramago, como poucos, descreveu o estado da degradação do ser humano em nosso mundo moderno. Talvez alguns conhecedores da história dele digam: pastor, mas o homem era ateu, pastor. Apesar de ter sido ateu, e apesar de ter vivido toda a sua vida sem acreditar na realidade do pecado, ele acreditava que o pecado era fruto da igreja, produto da igreja na Idade Média. Apesar disso, ele traduziu em sua obra um mundo onde os homens estão mergulhados em trevas e mergulhados no pecado, escravizados pelo pecado. Mesmo não acreditando no pecado, ele descreveu o pecado como ninguém. E ele descreve o nosso mundo dizendo que o nosso mundo é marcado pela pressa, marcado pela indiferença, pela insensibilidade diante do infortúnio alheio, um mundo cruel, marcado pela violência, onde a exploração e o abuso são sinônimos de riqueza e poder. Um mundo onde os homens se tornaram verdadeiros monstros, sem censura, sem superego, e se entregaram às suas paixões e aos seus desejos mais obscuros e sombrios. Um mundo sem luz, onde o que o homem tem de pior assume o controle. Eu diria também que um mundo sem pecado. Um mundo sem pecado. Vivemos em um mundo espiritualmente cego, onde o pecado, ele não existe.
Em seu livro Talmidim, e também no vídeo Talmidim, o pastor Edir René, falando sobre o pecado, ele diz assim: não faça isso, porque isso é pecado. E ele disse que quando a gente fala isso hoje para alguém, é quase uma recomendação, um comentário, uma fala inútil. Inútil. Pecado. Mas o que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus, deixar de cumprir a lei de Deus. Mas que Deus? Pecado é fazer alguma coisa que a Bíblia proíbe, mas que Bíblia? Nós vivemos em um mundo onde para muitos Deus não existe, onde para muitos a Bíblia não existe, que mesmo para aqueles que acreditam em Deus, mesmo para aqueles que acreditam na Bíblia, existe apenas uma lei, a lei da sua própria consciência. Vivemos num mundo onde o ser humano deu um grito de liberdade e autonomia em relação a Deus. Esse é o retrato do nosso mundo. O professor de História Leandro Carnal, em sua palestra sobre o vazio da espiritualidade contemporânea, ele diz algumas coisas interessantes. Ele diz que o Deus do século XXI é o Deus que, de todos os períodos da história, é o mais pessoal e é o Deus mais subjetivo, porque é o meu Deus, não o nosso Deus, mas o meu Deus. E esse Deus, ele é o menos autoritário, menos exigente, e ninguém acredita que será condenado por ele. Fazendo um comparativo com a Idade Média, onde todos acreditavam que seriam com certeza condenados, hoje ninguém mais vai para o inferno. O inferno está fechando as portas por falta de candidatos. Todos acham que são pessoas boas e pessoas dignas do paraíso. E essa é uma característica do nosso mundo contemporâneo. A fé se customizou. Deus se customizou. E esse Deus que é customizado aos meus próprios interesses, adaptado aos meus próprios interesses, ele sempre vai me entender. É difícil saber se a fé média das pessoas é uma forma sofisticada de ateísmo religioso. Pastor, explica esse negócio direito, pastor. Ou seja, na fé customizada, cada um define naquilo que vai acreditar. Na fé customizada, cada pessoa constrói a sua própria fé. E combatendo esse tipo de pensamento, o Agostinho ele diz o seguinte: conto com a ajuda de vocês. 1, 2, 3, vocês. Se a pessoa seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, ela não acredita na Bíblia, mas em si mesmo. A autoridade contemporânea passou a ser definida pelo eu. Eu acho. O que eu acho é o que é certo. O eu se sobrepõe a tudo e a todos. Isso me faz lembrar de algumas experiências que são comuns. Muitas pessoas confrontadas com o pecado, confrontadas com a realidade do pecado, elas tendem a questionar a existência do próprio pecado. E alguns chegam a dizer: ah, pastor, eu sei que a Bíblia diz, eu sei que está na Bíblia, mas eu não concordo. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Isso me faz recordar também um pensamento de uma pessoa com quem eu confrontei por causa de um determinado pecado. E ela falou o seguinte para mim, olha a mentalidade, disse assim: pastor, eu não acho que isso é errado não, eu não acho que isso é pecado não. Como é que isso pode ser pecado se Deus me deu emprego? Eu fiz essa mesma cara também, não entendi absolutamente nada. Porque ela estava atribuindo o fato de Deus tê-la abençoado numa determinada área à negativa do pecado. Ela estava relacionando isso com a não existência de um pecado, porque se fosse pecado, Deus não daria um emprego para ela. Olha a lógica, olha a lógica. Mas esse é o cenário de trevas, cenário de ausência de luz, onde não há pecado.
de mentes e consciências cauterizadas, de uma fé customizada, de um Deus customizado. E com isso, a identidade de Jesus, ela aos poucos vai sendo customizada. E esse tipo de cosmovisão vai distorcendo a visão do Jesus dos evangelhos. Temos aí um Jesus pop, o Jesus que é pop, o Jesus popular, um Jesus legal, um Jesus sarado. E essa versão do Jesus sarado foi um líder religioso americano que defendeu essa versão, essa imagem de Jesus, segundo ele, com base nas Escrituras Sagradas, a fim de atrair jovens. Então, no mercado religioso, existem vários tipos de Jesuses. E não tem limite para a criação de vários Jesuses, porque todos esses Jesuses são, quase que eu não falo direito, todos esses Jesuses são frutos da mente contemporânea, são frutos da customização individual. E para isso não existem limites. E quando eu olho para esse cenário confuso, estranho, as palavras de Jesus falam alto dentro de mim quando ele diz: vocês, texto todo, 1, 2, 3, vocês. Esse texto ficou ecoando na minha mente a semana toda. Se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. As pessoas que não acreditam em Jesus como Ele é, como Ele se apresenta, estão morrendo em seus pecados. Jesus disse isso para os fariseus no seu tempo, e essa mesma verdade serve para nós hoje. O que Jesus está dizendo é: se vocês não acreditarem em mim, da forma como eu estou me apresentando, vocês morrerão em vossos pecados. Mas, pastor, de que forma Jesus se apresenta? E eu me lembro que, nos últimos 2 anos, eu tenho sempre falado sobre a identidade divina. Já conversamos sobre a identidade divina na perspectiva de Pedro, quando iluminado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já conversamos também sobre a perspectiva de Tomé, incrédulo, vendo o Cristo ressurreto, tocando o seu lado e reconhecendo: Senhor meu e Deus meu. Contudo, hoje nós vamos olhar para a figura de Cristo, segundo as palavras do próprio Cristo, segundo como ele se definia. E no Evangelho de João algo interessante acontece. Os sinais de Jesus seguem a sua identidade. No Evangelho de João, nós não temos o conceito de milagres, mas sim de sinais. Mas por quê, pastor? Primeiro vamos ver quem Jesus diz que ele é. Jesus, ele se apresenta como o Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Messias, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. E como eu disse para vocês, os seus sinais seguem a sua identidade. No Evangelho de João, isso é muito interessante, mas por que, pastor? Porque o Evangelho de João foi escrito com um propósito. E qual foi o propósito do Evangelho de João? Qual foi o propósito do evangelista ao escrever o seu Evangelho? Vocês para mim, 1, 2, 3, bem forte. Todos os milagres, todos os sinais feitos pelo Senhor Jesus apontavam para a sua divindade, apontavam para quem Ele era. E é por isso que João o apresenta dessa forma, a fim de que todos o que lessem o seu Evangelho crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tivessem vida em seu nome. Jesus se apresenta com uma série de afirmações,
que estão intrinsecamente ligadas com os sinais que ele operava. Jesus não era um mero homem, porque um mero homem não teria condições de oferecer tudo o que Jesus prometeu. Ressurreição, vida eterna, Ele mesmo ser o pão da vida, que sacia a nossa sede, a nossa fome de significado, a água viva que mata a nossa sede de significado da existência. Esse é Jesus. Nenhum mero homem teria condições de fazer isso, porque nenhum homem tem as mesmas qualidades que Jesus possui. A capacidade de ser e oferecer tantas coisas provém da sua natureza divina: pão, água, vida. E é exatamente essa natureza que ele destaca com mais uma afirmação, de uma forma muito mais enfática, de uma forma muito mais clara. Perceba que nos textos que nós acabamos de ler, Jesus ele sempre diz que ele é alguma coisa. Mas em João 8, 24, 28 e 58, o que é que Jesus diz? Jesus simplesmente se descreve com as seguintes palavras: eu sou, e ponto final. Ele não é apenas o pastor, ele não é apenas a luz, ele é o Deus eterno, ele é o Deus pré-existente, ele é o Deus que não foi criado, é o Deus que não veio a existir, mas que sempre existiu, e ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. E eu acho fantástica e ao mesmo tempo intrigante a declaração de C.S. Lewis quando ele diz: estou tentando impedir que alguém diga a coisa realmente tola que as pessoas frequentemente dizem sobre ele, Jesus. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas não aceito sua declaração sobre ser Deus. Isso é algo que não devemos dizer. Só uma pausa, isso é algo que o Evangelho não admite, porque Jesus se apresenta como Deus. Voltando ao texto, um homem que fosse simplesmente um homem e dissesse todo tipo de coisa que Jesus disse, não seria um professor de moral, porque Jesus disse que ele era o eu sou, o Deus eterno. Segundo Lewis, esse homem seria um lunático, no mesmo nível que um homem de ser um ovo cozido, ou então o próprio demônio do inferno. É com essas palavras que Lewis, ele define. O próprio João vai dizer o seguinte, o texto que todos nós conhecemos, na ponta da língua, João 1:4, vocês... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quase que não sai. Se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Estudando sobre a revelação de Jesus, eu tive o seguinte discernimento. Na verdade, Stott me fez compreender melhor o significado da encarnação. Porque muitas vezes nós achamos que Deus criou o mundo e o abandonou. Muita gente acredita nisso, não nós, muita gente. Como dizem alguns deístas, Deus criou o mundo, iniciou o processo e foi embora. E eu gosto da palavra encarnação. O Verbo se fez carne. Pois quando falamos da vinda de Jesus a esse mundo, nos parece que ele estava distante e depois se aproximou. Mas quando pensamos na encarnação, ela traduz a verdade de que ele sempre esteve aqui. Deus criou o mundo, o Senhor Jesus, ele criou o mundo. Ele sustenta o mundo. Ele sempre esteve em contato com o seu mundo. Ele não simplesmente visitou o mundo, mas a Bíblia diz que ele encarnou no mundo.
Ele se tornou carne. Ele se fez um de nós. O Logos, o Verbo, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele veio ao nosso encontro. Ele encarnou. Eu gosto das palavras de Agostinho, quando ele vai falar sobre o paradoxo da encarnação. E Agostinho diz assim: o Criador do homem tornou-se homem para que ele, o governante das estrelas, pudesse mamar no peito de sua mãe, para que o pão pudesse ter fome, a fonte sede, para que a luz dormisse, o caminho ficasse cansado em sua caminhada, para que a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, para que o mestre fosse açoitado por chicotes, para que o fundamento fosse elevado sobre o lenho, para que a força enfraquecesse, o médico fosse ferido, para que a vida pudesse morrer. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos enxergar a pessoa de Deus. Quem é Deus? E me vem à cabeça as palavras de Jesus mais uma vez: se não creres que eu sou, continuarão a viver em vossos pecados, continuarão a viver em trevas, continuarão a viver cegos. Se o homem não compreender o paradoxo da encarnação, ele continuará cego. E Stott ele vai complementar dizendo: o Criador assumiu a fragilidade humana. O Criador assumiu a fragilidade humana das suas criaturas. Aquele que é eterno entrou no tempo. O Onipotente se fez vulnerável. O Santíssimo expôs-se à tentação. E por fim, ele morreu. É fantástico porque tanto Agostinho como Stott apresentam a beleza da encarnação de Deus no mundo através de Jesus. Através de Jesus Cristo. Eu gosto muito também das palavras do Dr. John Haggai, do discurso que ele faz sobre quem é Jesus. Eu não sei se teríamos nós aqui, não subestimando a nossa capacidade, a habilidade para descrever Jesus como ele. E ele dizendo sobre quem era Jesus para ele, ele disse o seguinte: os personagens de destaque da história, todos eles, perdem a sua importância na presença do Cristo incomparável. Porque Cristo, Ele é a coroa do universo, é o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a vox humana em toda a música e a estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda a pintura. Para o artista, Ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, Ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, Ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, Ele é a porta. Para o médico dos médicos. Para o educador, Ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o novo e vivo caminho. Para o geólogo, Ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, Ele é o semeador, o Senhor da colheita. Para o floricultor, Ele é a rosa de Saron e os lírios dos vales. Para o paisagista, Ele é a videira verdadeira. Para o juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, Ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, Ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, o Salvador do mundo,
o nosso Redentor, o nosso Senhor. Ele é o Cristo incomparável. Eu gosto das palavras do Charles Swindoll, quando ele diz, no final do primeiro capítulo do seu livro, Jesus. Quem é Jesus? Jesus, esse é Jesus de Nazaré. É Deus em carne humana. Foi assim que ele se apresentou ao mundo. E por fim, é dessa forma como os evangelhos nos ensinam, nos mostram que devemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Não existe outra possibilidade. Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus que encarnou nesse mundo, vindo na nossa direção. E eu concluo com as palavras, uma história contada por John Stott em seu livro Cristo Incomparável. Stott, ele diz que um determinado homem, eu esqueci o nome do homem, viu? No primeiro culto eu disse, depois a gente olha no vídeo. Ele fez uma escultura, ele era um religioso. Uma escultura sobre a imagem de Jesus, com a imagem de Jesus. E os críticos ficaram perguntando qual era a melhor maneira de olhar para aquela escultura. E ele simplesmente disse: a melhor forma do ser humano olhar para Jesus é de joelhos. Obviamente, assim como Stott, eu não estou defendendo a idolatria. Mas se o ser humano quiser enxergar quem é Jesus, ele precisa se colocar de joelhos. Você pode dizer amém? Nesse momento eu convido você a ficar de pé. E convido você a adorar a Deus comigo. O pessoal do Decon dessa vez ficou esperto. Tem mais um texto ali. Todo mundo lembra do rapaz que eu encontrei no prédio? Da história? Todo mundo lembra? Esse homem, ele me procurou. Ele conversou comigo sobre a sua vida e o quanto ele necessitava de luz. O quanto ele necessitava da luz de Jesus em sua vida. E conversando com ele, Deus nos deu juntos discernimento para enxergar as coisas que precisavam ser colocadas no lugar na vida dele. Uma vez que ele entregou a sua vida a Cristo como seu Senhor e Salvador, a luz chegou para ele. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas e a transformação, ela começa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nas quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que, por não conhecer a face de Jesus Cristo, tem morrido em seus pecados. Eu oro para que Deus use a sua vida, para que você seja um agente de transformação e leve luz para quem quer que seja, para quem quer que seja, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor dizendo a Ti, o Alfa e o Ômega. O Alfa e
quero que tu rejas minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que tu traces meu caminhar, em tua vontade sempre quero estar. A ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, me rendo a ti, o Todo-Poderoso, o que era e o que será, o grande eu sou, me entrego. Eu quero que tu rejas minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que tu traces meu caminhar, em tua vontade sempre quero estar. Eu quero que tu rejas minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que tu traces meu caminhar, em tua vontade sempre quero estar. Em tua vontade sempre quero estar. Em tua vontade sempre quero estar. Feche seus olhos e olhe comigo. O Senhor Jesus, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguimos ao Senhor Jesus. Se seguimos ao Senhor Jesus, trevas não podem existir em nossa vida. Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Adorado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos revela quem o Senhor é, Pai. Ó Deus, nós não nos cansamos, Senhor Deus, de ouvir, Senhor Deus, a história do Deus que nos amou e que veio e que encarnou nesse mundo por amor de nós, Senhor. E Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus trouxe luz à nossa vida, Senhor Deus, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E Deus, em nome de Jesus, como filhos da luz, Senhor, nós oramos ao Senhor, pedindo que cada vez mais o Senhor Deus lance luz sobre as nossas vidas, Senhor, sobre todas as áreas, Senhor, da nossa vida, Senhor, para que, Deus, não haja, Senhor, nenhum resquício de trevas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor, nós damos liberdade ao Senhor para lançar luz, Senhor Deus, sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, Senhor, e nos revelar, Senhor, onde estão, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados e tudo aquilo, Senhor, que precisa ser transformado, Pai. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Aquele que vive na luz, Senhor Deus, aquele que foi alcançado pelo Senhor, de forma alguma pode ver escravizado pelo pecado, Senhor. Nos livra, Senhor, da mentalidade contemporânea, Senhor. Nos livra, Senhor Deus, de criar, Deus, um falso Jesus
para seguirmos que não, Senhor. Um Jesus segundo as nossas conveniências. Um Jesus cujo discipulado, Senhor Deus, não seja radical, não implique em renúncia, Senhor. Nós dizemos não, Senhor Deus, a um evangelho de conveniência, Senhor. E abraçamos, Senhor, toda a Tua palavra, Senhor Deus, toda a Tua verdade. A Tua palavra é palavra de vida para a nossa vida, Senhor. Eu rogo assim, Pai, que por graça e por misericórdia, o Senhor nos abençoe e nos conduza, Pai, em um caminho de luz, num caminho iluminado, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Amém. Vamos todos em paz, em nome de Jesus. Viva na luz e seja um instrumento de luz aonde você estiver. Vamos todos em paz.